Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti. E o tema de hoje, conversas difíceis geram grandes resultados em 2022. Tenha coragem para tê-las. Bom dia, feliz 2022, né? Primeira participação. Programa, né, Rita? Mas esse tema aí, hein? Não é nada fácil. É necessário, mas não é fácil. Necessário, mas não é fácil. Bom dia, Rita. Ricardo Sander, bom dia, Mike. Bom dia, queridos ouvintes. Bom 2022 para todos nós. E tu sabe que nesse final de semana eu estive a convite de um amigo, passando a virada de ano, acolhendo, recebendo, celebrando o Réveillon em Rainha do Mar, num condomínio daqueles bonitos, fechados. E nós estávamos em 3 casais. E conversas muito prazerosas durante esse nosso final de semana. Entre elas, o Ricardo Didrich, que era o nosso anfitrião, disse: Gustavo, conversas difíceis geram grandes resultados. Elas não são corriqueiras, mas são fundamentais que a gente saiba conduzir. E aquilo me fez refletir, porque nós falamos sobre como conduzir conversas difíceis também dentro dos nossos treinamentos. E quantas vezes na nossa vida, apesar de dizer que é para conduzir conversas difíceis, quantas vezes nós deixamos de ter a coragem necessária para conduzir essas conversas difíceis? E o que pode significar uma conversa difícil? Uma conversa difícil, por exemplo, pode ser uma dissolução societária, uma sociedade formal ou também uma sociedade informal, o que o mercado também chama de sociedade de fato. Um distrato com um advogado, por exemplo, é uma conversa difícil. Uma resposta a uma proposta aquelas propostas que soam quase como se fosse uma ofensa, também é uma conversa difícil. Um divórcio é uma conversa difícil. Um feedback para uma pessoa importante também é uma conversa difícil. Convencer alguém de alguma coisa também é uma conversa difícil. Ou seja, a nossa vida, ela é feita de conversas, de rodas de conversas, mas conversas difíceis não acontecem com frequência. Quando elas devem acontecer, elas geram grandes resultados. Eu tenho 3 dicas para as pessoas que vão conduzir uma conversa difícil. A primeira delas é cuidar o ambiente aonde essa conversa vai acontecer. O ambiente é parte da estrutura da mensagem, e a estrutura da mensagem é mais importante do que a mensagem em si. Uma mensagem pobre dentro de uma estrutura rica torna a mensagem rica, e o contrário também é verdadeiro. Uma mensagem rica dentro de uma estrutura pobre deixa a mensagem pobre. Então cuide, em primeiro lugar, do ambiente onde essa conversa vai acontecer. A segunda dica é a qualidade e a robustez das evidências que nós vamos levar para essa conversa. Contra fatos não há argumentos. É fundamental que a gente se cerque, se prepare com evidências, porque quanto mais forte for a evidência, maior será o nosso poder de influência. E a terceira dica é respeitar o timing. Tem conversas difíceis quando os ânimos estão exaltados, ao mesmo tempo que não dá para esperar muito tempo, às vezes passa 2, 3 anos para depois a gente ter a conversa, aí ela perdeu o valor. Então, respeitar o momento certo de ter essa conversa, nem tão perto do calor e nem tão longe do calor a ponto de deixar a coisa fria. E a dica para todos nós é que a gente tenha coragem para ter as conversas difíceis. Foi a proposta que eu me fiz para esse 2022, para que eu tenha coragem para ter as conversas difíceis, as conversas que precisam ser feitas, né? Essa é a minha fala de hoje aí, né? É um tema bem pertinente, e quando se fala da virada de ano, quando se fala de projetos, normalmente se coloca algumas metas, né? E é um momento também de pensar, bom, já passou tanto tempo para aquela conversa, eu acho que tem que ter, talvez seja a hora, mas tem aquela situação, como você falou, muitas vezes não é bom fazer no calor da emoção, mas também não esperar muito. E eu já posso dizer que algumas conversas já tive que ter, especialmente no âmbito profissional, e nunca é fácil, nem para quem vai falar, para quem vai receber também não é a melhor coisa, porque normalmente quando tu tem uma conversa dessas, é porque alguma coisa não está certa. Não, exato. Alguma coisa está incomodando, seja um lado, seja o outro lado, ou seja os dois, seja exato. O ambiente. Mas, normalmente, depois que tu tem essa conversa, a sensação é de
de alívio, de ter descarregado um caminhão das suas costas e realmente, que eu me recordo, sim, sempre teve a questão do bom andamento depois. Parece que, bom, agora as coisas estão se encaminhando, foi falado, tá tudo certo. E temos que seguir a vida para deixar as coisas claras. Não adianta ficar só resmungando pelos cantos, um reclamando de um, o outro reclamando do outro e não acontecer. Tem que ter a conversa. É isso aí. Eu acho que o Tado foi sábio aí nas palavras dele. Tu também, nos teus exemplos agora, Gustavo Bozetti. E eu acho que é por aí. São conversas que muitas vezes não são... E tem muitas pessoas que têm mais dificuldades, que preferem ficar empurrando, aquele negócio de colocar sujeira debaixo do tapete. Não, vai deixar, tá bom assim, tá andando, não precisa. Mas muitas vezes esse choque, essa conversa mais forte, ela é necessária para que depois a coisa ande. No momento, para tomar aquela iniciativa não vai ser o melhor. Vai te tirar o sono, vai dar um pouco de desconforto, mas para a coisa andar. Tem mais duas dicas importantes, né? Então, Ricardo, justamente pelo que tu comentaste, uma conversa difícil, ela pode servir como um ponto de inflexão para a nossa vida, nos jogando para um outro patamar, para um outro degrau. Então, são conversas que devem ser conduzidas. Às vezes, nós devemos procurar um mediador. Por que não mandar uma mensagem por terceiros? A gente pode fazer isso também, para construir, para saber, para colocar temperatura, para saber como é que está o outro lado, né? Como é que está o teu interlocutor com relação a isso. Então, a primeira das últimas duas dicas, né? Saber que ela pode nos jogar para um outro patamar é importante, né? Ela vai nos jogar para um outro nível. E a segunda é saber que nós podemos utilizar um mediador para amenizar, porque tem coisas que se eu falar direto para a pessoa pode soar como uma defesa da minha parte. Quando tem um mediador, alguém que faça essa intermediação, que consiga trazer razão para a conversa, pode gerar um grande resultado. E que tenhamos conversas, as conversas necessárias, difíceis ao longo desse ano, para todos nós aí, né? E elas já começam no nosso próprio interior, né? Conversando com nós mesmos, conosco, né? A gente mesmo... o que eu preciso falar, quando, como, né? Esse planejamento aí já começa de forma interna para depois poder chegar até as pessoas. Foi o que aconteceu comigo, né, Rita? Quantas conversas difíceis eu deixei de ter e quantas eu tive, né? Foi o que aconteceu comigo. A primeira conversa é a decisão, é uma conversa interna, né? Exatamente. Show de bola. Muito bom. Valeu, Bozetti. Valeu, um abraço, Rita, Ricardo, todo mundo. Um ótimo ano. Estaremos juntos aí ao longo de 2022 também com o Troca de Ideias aqui dentro do programa no quadro Direto ao Ponto. Todas as terças-feiras, o diretor da Fundação Napoleão Rio do Mastermind, Gustavo Bozetti. Agora faltando 21 minutos para as